Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 27. A lei no Monte Sinai. Pouco tempo depois que os israelitas acamparam no Sinai, Moisés foi chamado ao monte para se encontrar com Deus. Israel seria levado a um íntimo e especial relacionamento com o Altíssimo, para se organizar como igreja e como nação sob o governo de Deus. Vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, versículos 4 a 6. Moisés retornou ao acampamento e repetiu a mensagem divina aos anciãos de Israel. A resposta deles foi: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Êxodo 19, versículo 8. Assim, eles fizeram um concerto solene com Deus e se comprometeram a aceitá-lo como seu soberano, tornando-se plenamente submissos à sua autoridade. Deus pretendia fazer da ocasião em que pronunciaria sua lei uma cena de inspiradora e admirável grandeza. Tudo que estivesse ligado ao serviço de Deus deveria ser considerado com a maior reverência. O Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Êxodo 19, versículos 10 e 11. Todos deveriam ocupar o seu tempo em solene preparação para comparecer diante de Deus. Eles e suas roupas deveriam estar livres de impureza. Deveriam se dedicar à reflexão pessoal, jejum e oração, para que seu coração pudesse ser purificado de todo pecado. Na manhã do terceiro dia, o topo do Monte Sinai estava coberto por uma pesada nuvem, que ia descendo cada vez mais escura e compacta, até que ele totalmente foi envolvido em trevas e terrível mistério. Então se ouviu um som, como de trombeta, convocando o povo para se encontrar com Deus. Relâmpagos iluminavam a densa escuridão, e os trovões ecoavam entre as montanhas ao redor. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Todo o monte tremia violentamente. Êxodo 19, versículo 18. Os filhos de Israel tremeram de medo e caíram prostrados diante do Senhor. Até Moisés exclamou: estou apavorado e trêmulo. Hebreus 12, versículo 21. A seguir, cessaram os trovões, a trombeta parou de tocar, a terra estava quieta. Houve um período de solene silêncio, e então se ouviu a voz de Deus falando através da densa escuridão que o envolvia no monte, rodeado por seus anjos. Nesse monte, o Senhor proclamou sua lei. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Êxodo 20, versículo 2. Aquele que os havia tirado do Egito, que abriu o mar para que passassem e derrotou o faraó com seu exército, era ele quem estava proclamando sua lei. Deus honrou os hebreus ao fazer deles os guardiões e defensores da sua lei, mas eles deveriam considerá-la um depósito sagrado para todo o mundo. Os preceitos dos 10 mandamentos são adaptados ao modo de vida das pessoas em todos os lugares e foram dados para instrução e governo de todos. São 10 leis curtas, abrangentes e cheias de autoridade, que combinam o nosso dever para com Deus e para com o próximo, todos baseados no grande e fundamental princípio do amor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Lucas 10, versículo 27. Nos 10 mandamentos, esses princípios são aplicados à nossa vida. 1. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, versículo 3. Qualquer coisa que acariciamos que tenda a minimizar o nosso amor a Deus ou venha a interferir no culto que deve ser prestado somente a Ele, fazemos disso um Deus. 2.
Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Êxodo 20, versículo 4. A lei e o comportamento humano. Muitas nações pagãs diziam que suas imagens eram apenas símbolos por meio dos quais adoravam a divindade. Mas Deus declarou que tal culto é pecado. A intenção de representar o eterno por meio de objetos materiais rebaixa nossos conceitos de Deus. Nossa mente é atraída para a criatura e não para o Criador. Quando os conceitos a respeito de Deus são rebaixados, da mesma forma, o homem também é degradado. Eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Êxodo 20, versículo 5. A íntima relação de Deus com seu povo é representada pela relação que há no casamento, sendo que a idolatria é o adultério espiritual. O desagrado de Deus contra ela é bem apropriadamente chamado de ciúme. Castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Êxodo 20, versículo 5. Os filhos não são punidos pela culpa de seus pais, a não ser que participem dos seus pecados. Mesmo assim, por herança e exemplo, os filhos se tornam participantes dos pecados de seus pais. Más tendências, apetite pervertido e moral corrompida, assim como as enfermidades físicas e a degeneração são passadas de pai para filho até a terceira e quarta geração. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Êxodo 20, versículo 6. Para aqueles que são fiéis em seu serviço, Deus promete misericórdia, não somente até a terceira e quarta geração, como a ira dirigida àqueles que o desprezam, mas a milhares de gerações. 3. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, versículo 7. Esse mandamento nos proíbe de usar o nome de Deus de maneira descuidada. Ao mencionar Deus impensadamente na conversação comum e pela frequente repetição irrefletida de seu nome, nós o desonramos. Santo e temível é o seu nome. Salmo 111, versículo 9. Devemos pronunciá-lo com reverência e solenidade. 4. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Êxodo 20, versículos 8 a 11. O sábado não é apresentado como uma nova instituição, mas como um tempo que foi estabelecido desde a criação. Ao apontar para Deus como aquele que fez os céus e a terra, distingue o verdadeiro Deus dos falsos. Assim, o sábado é um sinal de nossa lealdade a Ele. O 4º mandamento é o único entre os 10 que traz tanto o nome como o título do legislador, o único que mostra por autoridade de quem a lei foi dada. Portanto, ele contém o selo de Deus. O Senhor nos deu 6 dias para trabalhar, e Ele pede que façamos nosso trabalho nesses 6 dias. Atos necessários e de misericórdia são permitidos no sábado. Os doentes e os que sofrem precisam receber os cuidados de que necessitam, mas todo trabalho desnecessário deve ser estritamente evitado. Para santificar o sábado, não devemos nem mesmo permitir que nossa mente se fixe nas coisas do mundo. O mandamento inclui todos aqueles que estão dentro das nossas portas. Os que fazem parte da família devem deixar de lado suas ocupações diárias durante as horas sagradas. Todos devem se unir para prestar a Ele um culto voluntário em seu santo dia. 5. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo 20, versículo 12. Os pais têm o direito a um grau de amor e respeito que a nenhuma outra pessoa devem ser dados. Rejeitar a legítima autoridade dos pais é rejeitar também a autoridade de Deus. O 5º mandamento requer que os filhos não somente respeitem, sejam submissos e obedeçam seus pais, mas que deem a eles amor e ternura, aliviem suas preocupações,
tenham respeito pelo seu nome, cuidem deles e os confortem na velhice. Pede também que seja dado o devido respeito aos pastores e àqueles a quem ele deu autoridade. 6. Não matarás. Êxodo 20, versículo 13. Todos os atos de injustiça que de alguma forma abreviam a vida, o espírito de ódio e vingança ou condescendência com qualquer sentimento que leve à prática de atos ofensivos em relação aos outros, até mesmo desejar intimamente o mal de alguém, pois qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Mateus 5, versículo 22. Negligenciar o cuidado de um necessitado de maneira egoísta, condescendência própria ou excesso de trabalho que venha a prejudicar a saúde, todas essas coisas, em maior ou menor grau, são uma forma de transgressão do sexto mandamento. 7. Não adulterarás. Êxodo 20, versículo 14. A lei de Deus requer pureza não somente na vida exterior, mas também quanto às intenções e emoções secretas do coração. Cristo, que ensinou de maneira mais abrangente nossos deveres para com a lei de Deus, declarou que um mau pensamento ou um olhar é verdadeiramente tão pecado quanto o ato ilícito. 8. Não furtarás. Êxodo 20, versículo 15. Essa é uma proibição que condena o sequestro de pessoas e o tráfico de escravos, guerras de conquista, furto e roubo. Exige estrita integridade nos mínimos detalhes da vida, proíbe negócios duvidosos e requer o pagamento justo de dívidas e salários. Toda tentativa de obter vantagem pela ignorância, fraqueza ou infelicidade de outros é registrada como fraude nos livros do céu. 9. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, versículo 16. Toda intenção de enganar se constitui uma falsidade. Um olhar, um movimento da mão, uma expressão do rosto podem representar uma falsidade tão eficaz quanto o que se diz por palavras. É falsidade até mesmo a declaração de fatos feita de forma enganosa para induzir ao erro. Toda tentativa de prejudicar a reputação do nosso próximo pela difamação, calúnia ou injúria, e até mesmo a ocultação intencional da verdade para prejudicar outros, se constitui em transgressão do 9º mandamento. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhes pertença. Êxodo 20, versículo 17. O 10º mandamento atinge a própria raiz de todos os pecados. Proíbe o desejo egoísta, do qual nasce o ato pecaminoso. A pessoa que se recusa a ceder até mesmo a um desejo pecaminoso com relação a alguma coisa que pertença a outro, não será culpada de ter cometido um ato ilícito para com ninguém. Deus proclamou sua lei com demonstrações de seu poder e glória para que seu povo jamais se esquecesse daquela cena. Ele desejava mostrar a todos a santidade e a imutabilidade da sua lei. A lei do amor. Ao ser apresentada a grande regra da justiça de Deus diante do povo, as pessoas puderam compreender, como nunca antes, quão ofensivo é o pecado e quão grande era a sua culpa à vista de um Deus santo. Eles clamaram a Moisés: "Fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos." Êxodo 20, versículo 19. O líder respondeu: "Não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar." Êxodo 20, versículo 20. Com a mente cegada e pervertida pela escravidão e o paganismo, o povo não estava preparado para compreender completamente a amplitude dos princípios dos 10 preceitos dados por Deus. Foram assim acrescentadas algumas instruções como ilustração e aplicação dos princípios expressos dos 10 mandamentos. Essas leis foram chamadas de juízos, porque os juízes deveriam julgar de acordo com essas normas. Diferente dos 10 mandamentos, elas foram entregues particularmente a Moisés. A primeira dessas leis estava relacionada aos servos. Um hebreu não poderia ser vendido para ser escravo por toda a vida. Seu período de trabalho era limitado a 6 anos. No 7º ano deveria ser posto em liberdade. Era permitido ter escravos que não fossem israelitas, mas sua vida e a própria pessoa eram estritamente guardadas. O assassino de um escravo deveria ser punido. Um ferimento causado a um escravo por seu senhor, ainda que fosse a perda de um dente, dava ao escravo o direito à liberdade.
Os israelitas deveriam cuidar para não manter o espírito de crueldade, como aquele pelo qual tinham sofrido sob as ordens dos capatazes egípcios. A lembrança de sua amarga experiência no cativeiro deveria fazer com que se colocassem no lugar do servo, e assim demonstrassem amor e misericórdia. Os direitos das viúvas e órfãos eram especialmente preservados. Se os maltratarem e eles clamarem a mim, diz o Senhor, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Êxodo 22, versículos 23 e 24. Os estrangeiros que se unissem a Israel deveriam ser protegidos do mal e da opressão. Não oprima o estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Êxodo 23, versículo 9. Era proibido cobrar juros de empréstimos feitos aos pobres, as vestes ou cobertor de um homem pobre, que tivessem sido tomados como garantia, deveriam ser restituídos ao anoitecer. Os juízes eram advertidos a não perverterem a justiça, atuando em forma de uma causa falsa ou recebendo suborno. A mentira e a calúnia eram proibidos, e os atos de bondade deveriam ser praticados mesmo para com inimigos pessoais. Novamente o povo foi lembrado da sagrada obrigação que todos tinham para com o sábado. Foram designadas festas anuais, quando todos os homens da nação deveriam se reunir perante o Senhor, levando suas ofertas de gratidão e as primícias de sua generosidade nas colheitas. O objetivo de todos esses regulamentos foi declarado: vocês serão meu povo santo. Êxodo 22, versículo 31. Essas leis deveriam ser registradas por Moisés e guardadas cuidadosamente como fundamentos da lei nacional e, assim como os 10 preceitos, eram a condição para o cumprimento das promessas de Deus a Israel. Então foi dada esta mensagem ao povo: eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele. Êxodo 23, versículos 20 e 21. Cristo na coluna de nuvem e de fogo foi o seu líder, ao mesmo tempo em que havia símbolos ou tipos que apontavam para a vinda de um Salvador. Havia também um Salvador presente, que dava as ordens a Moisés para que ele as transmitisse ao povo, e que foi posto diante deles como único canal de bênção. Como foi feita a antiga aliança? Quando Moisés se dirigiu ao povo, depois que desceu do monte, e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Êxodo 24, versículo 3. Então, eles reafirmaram o concerto. Moisés construiu um altar ao pé do monte e, ao lado dele, ergueu 12 colunas, representando as 12 tribos de Israel. Êxodo 24, versículo 4, como testemunho de sua aceitação da aliança. A seguir, Moisés leu o livro da aliança para o povo. Êxodo 24, versículo 7. Todos tinham a liberdade de escolher se concordariam com as condições da aliança. Eles ouviram a lei de Deus sendo proclamada, e seus princípios foram aplicados a várias situações para que pudessem saber o quanto essa aliança envolvia. Mais uma vez, o povo respondeu unanimemente: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Êxodo 24, versículo 7. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Hebreus 9, versículos 19 e 20. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Êxodo 24, versículos 9 e 10. Os 70 anciãos deveriam ajudar Moisés a governar Israel, e Deus pôs o seu espírito sobre eles. Eles não viram Deus como ele é, mas viram a glória de sua presença. Ficaram meditando em sua glória, pureza e misericórdia, até que pudessem se aproximar dele. Moisés e Josué, seu auxiliar, foram chamados para se encontrar com Deus. O líder indicou Arão e Ur para que, auxiliados pelos anciãos, dirigissem o povo em seu lugar. Moisés esperou ser chamado à sala de audiência do Altíssimo.
Sua paciência e obediência foram provadas. Mas ele não abandonou seu posto. Até mesmo esse servo favorecido de Deus não poderia se aproximar de sua presença imediatamente e suportar sua glória. Durante 6 dias, ele deveria dedicar sua vida a Deus, examinando o coração pela meditação e oração. No 7º dia, que era o sábado, Moisés foi chamado para dentro da nuvem. Moisés entrou na nuvem e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo 24, versículo 18. Deus exalta os escravos. Durante todo o tempo em que ficou no monte, Moisés recebeu instruções para a construção de um santuário no qual a presença divina se manifestaria de modo especial. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Foi a ordem de Deus. Êxodo 25, versículo 8. Pela primeira vez, a guarda do sábado foi ordenada. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. O Senhor declarou, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Êxodo 31, versículos 17, 13 e 14. A partir de então, o povo foi honrado com a permanente presença de seu rei. E habitarei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus, e o lugar será consagrado pela minha glória. Êxodo 29, versículos 45 e 43. Depois de terem sido uma raça de escravos por tanto tempo, os israelitas foram exaltados acima de todos os povos, tornando-se o tesouro pessoal do Rei dos Reis. Deus os separou do mundo, fez deles os guardiões da sua lei e, por meio deles, era seu propósito preservar na terra o conhecimento de si mesmo. Assim, a luz do céu deveria resplandecer em um mundo de trevas. Uma voz apelando a todos os povos para saírem da idolatria e servirem ao Deus vivo seria ouvida. Se os israelitas fossem fiéis no cumprimento da responsabilidade a eles confiada, Deus seria a sua defesa, e ele os exaltaria acima de todas as outras nações. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.